Fala galera, beleza? A gente está no primeiro na real aqui na Conk e nesse episódio, aliás, é nesse episódio não, né? É em todos os episódios. Fala galera, beleza? A gente está no primeiro na real aqui na Conk e nessa série a gente vai falar um pouco dos erros que a gente já cometeu e das cagadas que a gente já fez para diminuir o erro de outros empresários. Beleza? Roda a vinheta! Bom, pessoal, para começar, hoje a gente vai contar um pouquinho da história de cada um e um pouquinho da nossa iniciativa com a Conk e o que ela é, beleza? Bom, Rideu, você quer começar falando um pouco de você? Bora começar? Olha para essa, Pedro. Bom, eu sou o Fernando Rideu, eu sou formado em Engenharia de Computação, estudei em Campinas, na PUC de Campinas, e depois de cerca de 7 anos, eu retornei para a cidade de Bauru, que é onde está a minha família. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa aqui de Bauru por algum tempo, até que eu acabei me tornando sócio da empresa, só que eu queria fazer algumas outras coisas, né? Eu acompanhei uma startup que a gente tinha criado dentro dessa empresa e gostei muito disso. Então eu sempre tive essa vontade de criar alguma coisa diferente, fora do convencional. E aí em um dado momento lá eu pensei, cara, eu preciso fazer isso, né? E aí eu avisei o pessoal, o meu sócio, avisei ele que eu ia sair, só que eu ia sair, só que num período estendido, né? Eu falei, eu posso, já que eu não sei o que eu vou criar ainda, que eu vou querer fazer, eu fico aqui num período aí de cerca de 1 ano, só que aí acabou dando cerca de 10 meses, e aí sim eu saí. E bem na hora que eu estava estudando o que eu ia fazer, né? Passou muitas ideias na minha cabeça. Eu acabei recebendo uma proposta de algumas pessoas, inclusive o próprio Estevam ali. Eu falei, cara, por que não? Né? Não era o meu plano original, mas por que não? E aí eu passei um período aqui, deu quase 1 ano aqui com o pessoal, o pessoal do Estevanato, muito legal, muito aprendizado. E aí aconteceu de um amigo meu que tinha trabalhado em outra empresa, né? Ele tinha já a Firework. E foi quando a gente começou a conversar e as coisas acontecem de um jeito diferente, né? Porque a gente sempre jogava bola de sábado de manhã. Só que depois que a gente joga bola tem a famosa resenha, né? A gente fica se conversando ali. E aí ele me falava muito, né? Cara, eu tô crescendo, né? Tipo, eles estavam acho que em 4 ou 5, né? O Daniel lá. E ele falou, cara, tô precisando de alguém para me ajudar e tal. E aí nessa resenha, pós-futebol, tudo suado, comendo uma porçãozinha ali, tomando coca, tomando cerveja. E aí acabou dando certo da gente se entender também. E aí começamos as nossas questões dentro da Firework, que até então, né? E aí depois já emenda com a própria história da Conk, que é o que a gente vai contar. Legal. Certo? Legal. Agora sou eu? Tá bom. Bom, a minha história é um pouco mais curta, né? Eu comecei a trabalhar na área... Na verdade, eu comecei na área de tecnologia através das startups, né? Ele não se apresentou. Eu não acredito. Eu vou ligar pra ele. Fala galera, beleza? Aqui é o Gabriel Malinowski, eu sou CEO da EasyDevs e co-founder da Conk. E agora é com vocês aí, valeu! Eu conheci, no curso técnico de informática, eu tive uma ideia, alguns professores de TCC, alguns professores acabaram me indicando para tornar disso um produto, né? E aí eu conheci algumas pessoas, inclusive da Unesp aqui de Bauru, que era uma iniciativa que chamava Tranco, e esse pessoal me mostrou Canvas, Business Model Canvas, Lean Startup, um monte de coisa, e eu me interessei muito por esse mundo. E aí eu comecei a entrar mais no mundo de tecnologia, eu ia fazer outra faculdade, não ia fazer na faculdade nada a ver com tecnologia, eu ia fazer engenharia civil. E aí eu me apaixonei por tecnologia mais, eu já programava fazia bastante tempo, desde criancinha. E eu falei, vou fazer tecnologia para poder criar produto, né? E aí não deu certo o produto, né? Imagina, até em outra ocasião eu até contei. Eu lembro que eu fui num restaurante aqui em Bauru, nosso aplicativo era basicamente um aplicativo de delivery. Né? Bem antes de iFood, quer dizer, iFood aqui em Bauru, né, pra mim, mas não tava na moda tanto startup assim. Aí eu cheguei num restaurante aqui em Bauru, eu falava pro cara assim,
Olha, as pessoas vão chegar aqui no restaurante, vai pedir o aplicativo, aí o cara olhava para mim, não tem como. Olha o tamanho do meu cardápio. É impossível você colocar tanta coisa aqui dentro do aplicativo. E eu não conseguia falar para ele, eu não conseguia, eu só tinha o Techniquez, e eu não conseguia falar para ele, cara, não é bem assim, isso aqui é dados, enfim. E aí eu já tive minha primeira frustração ali. E aí, depois de alguns meses, logo no começo da faculdade, entrei também na MSTech do Estevam. Comecei a trabalhar, foi meu primeiro trabalho, né? Comecei aqui como júnior. Fiquei por volta de 4 anos. Aqui aprendi muita coisa. Aprendi sobre negócio, aprendi sobre falar com o cliente, aprendi sobre liderar a equipe. E aí me abriu um mundo novo que eu descobri que o mundo dos negócios era muito maior do que eu imaginava, que era muito mais do que produto, era muito mais do que startup, na verdade. E aí eu resolvi criar a Easy, que é onde eu estou até hoje, e junto com outras 3 pessoas aqui da MSTech também, era da MSTech na época, e a gente foi para esse mercado de outsourcing, transformação digital, de projetos digitais, para ajudar outras pessoas a construírem seus produtos. Então, aquelas experiências que eu passei lá atrás, eu acabei trazendo isso também para ajudar essas pessoas. E aí, começou a cruzar os caminhos de novo, com o do Estevam, do Rideu, com a Conk. Né? Então a MSTech faz parte da nossa história. Com e certeza. é o que ligou a Conk também. Né? A MSTech é um berço aí de Bauru. É um berço de Bauru. Exatamente. Bom, eu sou o Eduardo Stevanato, eu nasci em Bauru, fiz o famoso CTI, que não era nem o Nesp ainda, Colégio Técnico Isaac Professor Portal Roldan. E já no terceiro colegial eu saí trabalhando, né, fazendo estágio e trabalhando, e já segui carreira na área como desenvolvedor de empresa de software. E já em 1990 comecei a empreender e já fui fazer um voo solo aí de ser autônomo e abrir empresa. E aí com sócio, né, com parceiro, a gente resolveu abrir realmente ter uma empresa de tecnologia baseada em Bauru, que sempre foi uma estratégia nossa além de oferecer emprego aqui para a região, a gente levar projetos executados por pessoas de Bauru, mas para outros estados, né, outras localidades, principalmente São Paulo. E com essa pegada a gente conseguiu alavancar muitos projetos em São Paulo em empresas de grande porte já na época. E já temos 20 anos de estrada de MSTech e empregamos, né, já passaram pela MSTech mais de 1.000 profissionais, né? Vendo o livro de registro aqui, o histórico, tem mais de 1.000 pessoas que passaram pela MSTech. Está aqui dois exemplares. E fico feliz de ter apoiado a formação das pessoas, né? E de alguma certa forma inspirado eles também a se tornarem empresários, né? Que é a história aqui do Gabriel começou como estagiário aqui na MSTech, né, Gabriel? Sim. E o Rideu, que tem uma passagem mais curta, mas contribuiu com a empresa, e eu acho que a empresa também ofereceu para ele. E com toda essa história que acho que a gente viu essa oportunidade, né? Cruzou nossos caminhos mais tarde aí, a gente conversando viu que nós tínhamos algumas intenções parecidas, que é de oferecer à sociedade algo a mais, né? Oportunizar para os jovens, para os profissionais, que eles frequentem um ambiente propício, né, para a geração de negócios, geração de projetos, emprego, e que a gente fomente que mais startups sigam esse caminho, que jovens que estão estudando sigam carreira de tecnologia, porque, né, segundo todas as pesquisas, aí, a necessidade de emprego de tecnologia é grande e ainda vai ser maior, né? Daqui 20 anos vai precisar de 200.000 profissionais de tecnologia. E nossa intenção é formar, né, pessoas com competência técnica para disputar as vagas aí. Então, assim como a MSTech, né, fez um diferencial para eles, a gente quer fazer para muitos outros aqui da região. Legal. Legal. Então a nossa história, né, se cruza ali em algum momento do tempo na MSTech, depois ela separa e depois a gente está se encontrando de novo com a iniciativa da Conk. Né? Eu acho que a iniciativa da Conk ela teve um estalo em cada um de nós 3 de maneira diferente, até que em algum momento juntou, né, em algum papo, em alguma conversa também. Mas eu acho legal a gente contar, eu acho que como que foi para cada um, né, como que surgiu. Porque assim, se a gente for parar para pensar, talvez a Conk sairia se fosse independente, eu acho que não, acho que talvez teria outro rumo as coisas, né?
E cada um pensou de uma maneira e acho que juntou todas as ideias e acabou juntando a Conk, né? Sim, sim. Eu acho que a gente, né, para a gente começar a contar um pouco dessa história, foi a nossa ligação, né, Gabriel, entre a Firework e a EZ, né? Até porque tinha o Wellington, né, que trabalhou na Firework, que é um dos sócios de vocês. E aí já tinha essa interconexão com o Wellington. E aí a gente começou a conversar entre as empresas para ir para um lugar juntos, né, alugar uma casa. Aí a gente alugou uma casa grande e falamos, nossa, vamos chamar o Gabriel, já que a gente tem o pessoal da Easy, porque a gente já tem essa conexão, né? O Wellington já conhece todo mundo também da Firework. Sim. E aí a gente alugou uma casa, que aí tinham vários cômodos, né? Até tem bastante história engraçada dessa casa, né? Realmente. Os fantasminhas aí, né? E aí vocês foram pra lá, a gente tava lá, tava a Olive, depois a gente convidou o Bruno, né? Da Codewise. O Leon acabou indo pra lá com o Salos. E com esse MVP, uma espécie de MVP, podemos dizer, né? Porque já tinha... Quantas pessoas tinham lá na casa? Umas 70 pessoas. Umas 70 pessoas circulando lá, né? Já é para uma casa é bastante gente. E aí a gente conversando lá algumas coisas sobre o que a gente podia fazer, né? Em relação ao que a gente já tinha lá naquela casa. E aí começamos a evoluir alguma coisa, né? Falando, nossa, e se a gente fizesse algo também inspirado no Novolab? A gente já conhecia o Novolab, exatamente, né? E aí a gente queria fazer alguma coisa maior do que aquilo lá, já que o MVP teoricamente deu certo, né? Claro que tem bastante histórias ali de perrengues, de coisas que deram certo, coisas que deram errado, né? E as festinhas, né? Todo mundo junto. Sim. E aí a gente começou a desenhar no papel, lembra? O papel do sulfite com uma caneta. O que poderia... A gente queria fazer, basicamente a gente queria fazer alguma coisa junto, né? A gente não sabia o que era. Junto, Inclusive, só um parênteses, a gente foi no Novolab visitar, ver como é que era. Uma semana depois do Esteva, sem saber que o Esteva tinha ido. Então as coisas estavam caminhando sem a gente saber, né? Então a gente estava tentando tirar alguma coisa do papel, a gente não sabia muito bem, né, Rideu? Não sabia muito bem. Eu acho que o Esteva tinha mais o lado da inovação, de querer fazer alguma coisa, e a gente tinha o lado de sofrer com falta de profissionais de tecnologia, né? Isso. E a gente também, acho que as duas empresas são bem parecidas nesse ponto também de atuar com empreendedores em estágio inicial ou estágios intermediários, e a gente sabe como é difícil fazer um produto no Brasil, né? Fazer um produto no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil e principalmente no interior, né? Então a gente sabia da falta de capital, seja intelectual, seja financeiro mesmo, né? Então a gente sabia que a gente podia ajudar isso de alguma maneira, mas não sabia muito bem como, né? E aí que começou a vir mais coisas. E as conversas, né? Inclusive nessa aproximação da Easy com a Firework, a gente viu as duas empresas crescerem, né? A gente troca de experiências também. Sim. O que a gente adquiriu na MS-Tech, Exatamente, experiência, a gente trouxe para dentro. E aí a gente se conversando muito, fomos até o Novolab e na verdade eu acho que quando a gente visitou lá a gente voltou muito inspirado, né? Voltou. Porque a gente conversava, mas porém e agora? Eu lembro que a gente fez uma lista de pessoas pra gente conversar, né? Tava lá o Esteva. Verdade, Esteva. Tava lá, a gente desenhou lá no papel, lá escrevemos os nomes de pessoas que a gente quer conversar pra fazer isso, né? Aí escreveu lá o Estevanato, a gente voltou do Novolab muito inspirado a fazer e motivado pra fazer, né? E aí, a gente pegou a lista, tinha lá Eduardo Estevanato, né? Eu falei, não, Gabriel, você conversa com o Esteva, manda uma mensagem para ele, fala que a gente vai conversar com ele. Verdade que o Esteva foi um dos nossos primeiros clientes da Easy. Eu lembro até hoje que a gente fez um aplicativo e uma coisa que me impressionou muito na época foi que, assim, eu lembro que eu fui pedir para sair. Aí eu fui lá na sala do Esteva, lá, não sei o que, eu falei, tava mó em choque. Aí o Esteva falou assim, beleza, aí eu lembro que você falou contou essa história e tal, eu fiquei mais animado ainda. Falei, nossa, aí ele falou, eu lembro que você falou assim, tá, mas quando que os outros vão sair? Falei, não. Falei, porque a gente tinha uma expectativa, a gente não sabia como que era, né? Tinha uma expectativa muito lenta, tipo, Esteva, 6 meses, aí o pessoal começou a sair, ele, não, próximo mês eles vão sair, não sei o que. Deu 20 dias, a gente teve que tirar todo mundo de todos os empregos. Eu falei, caraca, velho, como ele sabia? Então a gente mantinha uma relação, e aí o Rideu falou, manda uma mensagem pro Esteva pra gente ver o que vira. Aí eu lembro até hoje, falei, Esteva, a gente tá querendo fazer, você viu no Novolab, uma coisa assim, né? Não, na verdade foi o seguinte, falei, Esteva, como é que tá o prédio do lado? Lembra? Foi isso? Foi. Como é que tá o prédio do lado aí da MS? Tá livre, tô sondando.
Falei, então, a gente foi no Novo Lab, viu, a gente tá querendo fazer algum negócio assim, eu também. A gente, opa, vamos fazer junto. Aí começou, né, Estevam? Pô, o cara me desfalcou de 4, 5 funcionários e eu ainda contratei um projeto para ele fazer. Ainda. Verdade. Pô, isso que é esse patrão. Isso que é incentivar. Isso que é esse patrão. Isso que é incentivar. Verdade. O comum seria ficar um ano sem conversar com ele. Né? Realmente, A gente verdade. sabe que não adianta segurar, nesses casos não adianta segurar. Tem que ajudar, inspirar e dar força. Né? E lembra quando a gente até pensou no Estevam, mas a gente pensou também em pedir a opinião, né? Lembra, Gabriel? A gente queria pedir a opinião também de algumas pessoas, e entre elas estava ali o nome do Estevam. E aí a gente veio conversar, né? E aí o Estevam também tinha uma ideia muito parecida com aquilo que a gente queria fazer. E foi aí que começou o surgimento, né? A gênesis da Conk. Né? E com essa conversa aí, pô, vocês querem fazer? O Estevam também queria fazer muito parecido, muito inspirado também na Nova Lab, a gente também. E aí foi que começou tudo, né? O surgimento da Conk saiu dali, né? E aí foi quando caiu a ficha também para mim, que foi quando eu pensei em mudar o paradigma, né? Em vez da MS Tech ter um prédio dela, eu pensei maior. Falei, não, eu quero que a Conk seja maior e a MS Tech esteja residente dentro da Conk. Que é o que nós conseguimos fazer agora também. Verdade. Então a Conk abraçou o prédio da MS Tech, mais o prédio do lado, né, com 1.400 metros quadrados, 250 postos de trabalho, e para a gente construir essa ideia aqui, esse sonho, que pode ajudar muita gente. Entendeu? É verdade, verdade. Fora isso, né, a gente está envolvido com outras ações, né, locais, também para agregar, para incentivar o ecossistema de inovação aqui na cidade. Né? Tem a CERT, que eu e o Rideu participamos também aqui do comitê gestor, que apoia também a iniciativa. Visitamos Marília também, né, O Elvis, né? do Elvis lá, também tem um centro de inovação muito bacana. Visitei Presidente Prudente também, fui no Novo Lab e converso bastante com as lideranças locais aqui do tema, né? Tem o Inova Bauru, que é aqui do lado, vizinho nosso também, que isso acho que agrega aí em sinergia para a cidade, né? Melhor para todo mundo. E participo também do CODES, que é uma iniciativa aí de empresários locais, para formar um grupo aí de conselho, para levar solicitações aos governantes aí do município, para incentivar esse ecossistema de inovação também. Hoje nós tivemos uma audiência coletiva aí, dia 20 vai ser lançado o projeto, a apresentação para os candidatos a prefeito. Legal, o tema de inovação é um dos 6 pilares desse projeto. E a gente está defendendo aí com os candidatos a prefeito que investam mais nessa área, nesse recurso. Então a ideia é trazer, atrair, né, profissionais ou empresas de fora e que venham trabalhar aqui no nosso espaço, né, colaborativamente aqui, como a Conk é um coworking de empresas de tecnologia, né, de base tecnológica, de inovação, exclusivamente. Então a gente acredita que muitos negócios, muitas ideias vão surgir aqui dentro em conjunto. Acho que a bandeira que a gente levantou desde o começo também foi muito a questão de unificar as iniciativas, de unificar a comunidade de inovação, de tecnologia de Bauru. Né? É uma coisa que a gente vê que Bauru não é uma cidade carente de iniciativa. Tem muitas iniciativas legais, só que é muito descentralizado, né? Uma coisa que eu lembro até que eu conversei com o Anderson Criativo, numa palestra que eu fui dele. Eu falei, cara, como você conseguiu colocar todo mundo dentro de um lugar só, lá em São Carlos? Aí ele falou, cara, é trabalhoso, é todo dia ter alguma coisa, é levantar uma bandeira de todo mundo todo mundo junto, colocar São Carlos na rota de inovação. Eu falei, putz, é isso que a gente precisa, né? A gente precisa colocar Bauru na rota de inovação, né? E a ideia da Conk, além do coworking, né, de ser um espaço físico propício para a inovação e tecnologia, empreendedorismo, tudo isso, é muito essa bandeira de vamos colocar Bauru na rota de inovação com todas as iniciativas, trazer todo mundo junto, né? Unificar essas questões, né, Rideu? Né? Sim. Que a gente levantou bastante disso. A gente falou, pô, tem muita coisa legal, até própria de tecnologia que a gente está mais por dentro hoje, né? Do tipo, tem muitas iniciativas, as palestras tem, pouca gente vai, uma pessoa não vai, enfim. A ideia é trazer tudo para um local só, para poder ter mais troca de experiência. O que a gente tinha percebido era muitas iniciativas isoladas, né? Legais, porém isoladas. A gente pensava muito como que a gente pode agregar essa comunidade, né, toda
trazendo para um lugar só, dando suporte a tudo isso, potencializando todos esses eventos que as pessoas têm de forma isolada, né? Foi isso que a gente pensou, né? Eu acho que foi bem nessa linha. E eu acho que, além disso, eu acho que o fato de ter as 3 empresas como pilares, né? Mas como levantando a bandeira de ser um hub independente, né? A gente não é um hub da Easy, um hub da Fire, um hub da MSTech, é um hub independente, né? Os sócios dessas empresas estão com a iniciativa da Conk, né? Mas acho que isso também trouxe muita sinergia, né? Acho que cada um trouxe o seu aspecto, a sua experiência, cada um diferente do outro, do tipo, por mais que a gente já passou pela mesma empresa, quase todo mundo, acho que só tirando o Polito e o Fabrício, acho que não, né? Mas acho que todo mundo aí já passou quase pela MS. E eu acho que mesmo assim a gente tem uma visão diferente das coisas, naturalmente. E eu acho que isso traz muita sinergia para o negócio. Eu acho que são complementares, isso é fundamental, e eu acho que isso também que é bem legal. Eu acho que essa pegada independente, né, como o Gabriel fala, eu acho que é um dos pontos de valor aqui também desse negócio, porque uma parceria aqui, né, de 3 pessoas que não dependem uma da outra, né, suas empresas também, de idades diferentes. Então, com isso, eu acho que a gente consegue compor, né, essas ideias e personalidades, vamos dizer assim, que possa conversar, né, que possa ter sinergia com outras pessoas das mesmas idades também. Né? Sim. Então, por isso que eu acredito muito nessa iniciativa mesmo. É abrangente, né? Eu acho que uma coisa legal que é comum entre nós 3, né? Eu digo eu também representando a própria Firework, você a Easy, né? O Estevam com toda a experiência, é que a gente também, além das nossas iniciativas privadas, mas a gente quer fazer algo por Bauru, né? Pelo município de Bauru, e fomentar todos esses negócios que vão ser alavancados pelo ecossistema que a gente está tentando, dando os primeiros passos para que isso aconteça, né? Sim. E até por uma coincidência, o próprio espaço do município, né, em Nova Bauru está aqui ao lado, né? Sim. Fortalece ainda mais o ecossistema físico aqui. Mas a gente quer deixar algo realmente para a cidade, que aqui seja um centro realmente fortalecido de empresários, startups, novas ideias saindo e surgindo, porque eu entendo que é um terreno fértil para isso, né? A própria Firework tem as suas iniciativas, a Easy tem, o Estevam ali tem as próprias iniciativas, né? E com isso, a gente já vindo, as próprias empresas, a gente tem iniciativas por trás da gente também, que naturalmente já estão envolvidas em tudo isso, né? Já estão movimentando de uma certa forma. Agora a gente tem que ver maneiras de potencializar isso tudo que a gente está fazendo. Não vai ser fácil, não é fácil, né? Vai ter muitos perrengues por aí. Sim. Mas eu acho que em comum a gente quer fazer algo, né? Quer deixar um legado para a cidade, né? Eu acho que isso é importante. E é uma quebra de paradigma, é uma nova cultura, né? Essa questão dos empresários locais se conversarem. Eu acho que conversei mais com os empresários de tecnologia de Bauru nos últimos 6 meses do que nos últimos 10 anos. Porque aqui os empresários, né, por ficarem muito ocupados ou, né, por essa falta de cultura de se ajudarem, né, de se colaborarem, ficava cada um ali no seu feudo, ali no seu prédio, e parece que ninguém queria conversar com ninguém, sabe? Eu acho que com essa... Até isso reforça, né? Se por 3 empresas se juntarem e já estarem praticando isso, tem atraído a atenção dos outros empresários de tecnologia também, que têm nos procurado já para vir conhecer e ocupar o espaço aqui. Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que além toda essa sinergia, essa questão também, acho que coisa super importante é que nenhum de nós 3 tem medo de compartilhar, né? Então, eu acho que isso desde o começo, tanto que eu concordo totalmente com o Estevam. No começo da Easy eu tive muita ajuda do Rideu, muita ajuda do Estevam lá no começo, só que eu sempre fui buscar pessoas para poder encurtar meu caminho, né? Acho que esse é o principal ponto. Quando você busca pessoas que já fizeram, você encurta um tempo muito, muito valioso. Então você cresce muito rápido. E a Easy cresceu muito rápido. Hoje a gente tem 40 pessoas em 3 anos de empresa. Por quê? Porque muita gente de empresa muito grande de São Paulo me ajudou, de Florianópolis, do Paraná. E eu pedia no LinkedIn para poder conversar com a pessoa, eu viajava até a empresa e o cara abria tudo para mim. Então eu falava, por que eu não consigo fazer isso em Bauru? Por que eu consigo fazer isso em Bauru com poucas pessoas que são só do meu círculo e não consigo fazer isso com outras pessoas, né?
falei, não é possível, isso a gente tem que fazer. Isso, aí, inclusive, na própria casa que a gente tinha, a gente trocava muito, né, Rideu? Tipo, olha, eu tô indo por esse caminho, tô indo por aquele caminho. E para quem olha de fora, olha 3 empresas, 3 não, acho que a MS é mais um ramo diferente, né, Estevão? Mas 2 empresas que concorrem, né, Rideu? Do tipo, a gente trabalha... Fazia as mesmas coisas. Faz a mesma coisa. E assim, tem mercado para todo mundo. Eu acho que tem o pensamento de fortalecer para crescer, né? Unificar para crescer. E eu acho que isso é fundamental também. Querer trocar experiência e estar disposto a trocar experiência, que aí todo mundo cresce junto. Né? Até agora tá bom? Tá bom? Você acha que tá bom? Pode falar mais um pouquinho? Acho que pode. Ô Gabriel, uma história aí. Você lembra de quando a gente conversou com o Estevam, né, tal, e a gente, no caminho daqui, da MSTEC aqui, até lá a casa que a gente estava, a gente foi, nossa, não acredito que o Estevam tá topando. Nossa, Gabriel! Porque é muita diferença, né? É muito diferente, porque pensa, igual como o Estevam falou, eu entrei na MSTEC, foi meu primeiro trabalho, a primeira experiência com tecnologia, com empresa, e faz 5 anos, 6 anos. 6 anos. Então, para do nada a gente vir conversar e sair com uma iniciativa junto, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Então... A gente foi conversando daqui até o caminho lá, falou, nossa, o Estevam tá topando, ele foi bem aberto a ideia, eu acho que vai dar certo. Eu já comecei a sonhar bastante. Demorou para cair a ficha, né? Demorou um pouco. Mas só que até nisso é similar, porque o meu primeiro sócio foi meu primeiro patrão quando eu fui estagiário também. Caramba! É mesmo? Legal. Agora, enquanto empresa de tecnologia, né, ecossistema de inovação de Bauru, né, por que tudo isso? Que eu valorizo muito isso. Pelo próprio histórico de MSTEC, 20 anos já aqui em Bauru. E nós trouxemos, né, muitos projetos do Brasil inteiro para cá. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco. Então, assim, com profissionais em Bauru, nós conseguimos conquistar projetos grandes fora, em todo o estado brasileiro, e conseguimos atrair recurso financeiro para a nossa cidade. Né? Então, além dos salários pagos aqui, que esse dinheiro é injetado na economia local. Né? Então, a tecnologia permite muito isso, né? Que a gente desenvolva um projeto aqui, mas vai ser entregue lá, a gente vai receber aqui, e quem tiver aqui no negócio vai gastar o dinheiro aqui na cidade. Sim. Isso vai fazer girar a economia, aqui, né? Vai agregar valor aos negócios, vamos formar mais profissionais, né? E vamos levar a cidade aí para um outro patamar. É isso que a gente acredita. Espero que as empresas daqui, né, seja a Firework ou qualquer, a Easy, a MSTEC, façam não só nacionalmente, né, mas para o mundo afora, né? Um exemplo é a própria Firework, que presta serviço para empresas da Suécia, dos Estados Unidos, daqui de Bauru, daqui de dentro da Conk, né? Espero que isso se amplifique, replique, né? E a gente faça para o mundo inteiro, né? Ao redor do mundo. Isso é o que eu penso muito. Quando você emite uma nota para fora, você está trazendo dinheiro de lá para cá, para a prefeitura daqui, e o dinheiro para as pessoas daqui. Então, você tá trazendo dinheiro para a cidade, basicamente isso. Eu acho isso muito importante. E outro ponto também que a gente falou lá no começo é a questão de manter talento aqui. Hoje, Bauru é uma cidade cheia de faculdade, cheia. E a gente sofre muito com o êxodo de talentos para fora, né? E agora, com essa iniciativa também, a própria MSTEC foi uma das empresas que mais mantiveram profissionais aqui. Inclusive, hoje eu fui falar com uma pessoa para contratar lá em São Paulo, sênior pra caramba, está trabalhando em empresas gigantes. Fui ver no histórico do cara, 2004 MSTEC. Falou que trabalhou com a Fernanda. Aí eu falei, nossa, olha que legal, né? Então, isso, as outras cidades, é o que a gente falou muito, é vender Bauru para as outras cidades. A pessoa tem que olhar Bauru, um empresário ou uma empresária fora de Bauru, e olhar para Bauru como se fosse, falar assim, pô, lá tem gente boa, lá tem empresas legais, lá tem bons talentos, então vamos para lá, né? E com o mundo indo para o remoto, indo para a descentralização, tem muito disso acontecer. E também a descentralização da economia como um todo, né? Se a gente mantém o dinheiro só em São Paulo, as pessoas só em São Paulo, tudo vai ficar lá, né? Quando a gente tenta descentralizar um pouco essa questão, trazer muita gente para cá, trazer bons negócios para cá, a gente tem qualidade de vida e bons negócios.
Se todo mundo, se todas as cidades do interior começarem a fazer isso, igual São Carlos faz, igual Marília faz, igual Bauru está fazendo, a gente tem uma descentralização. Não que São Paulo vai deixar de ser o que é, não acredito nisso. Só que contribui muito mais para as pessoas, né? A gente consegue manter talento também. Eu acho isso muito importante. A qualidade de vida em Bauru é indiscutível, né? É boa. Já foi classificado como uma das 10 melhores cidades para se criar filhos. O IDH de Bauru já foi 14º, não lembro qual que é o atual agora, 14º do Brasil. Então, a cidade é muito boa para se viver. Trânsito, não existe trânsito, né? Você se desloca aqui muito rapidamente. Então, com essa pandemia, com o teletrabalho, né? Com o home office que foi forçadamente sendo adotado, as pessoas já estão percebendo que elas não precisam estar próximo de uma sede dentro de uma capital. Elas podem estar em Bauru, elas podem estar numa praia, elas podem estar em qualquer lugar que elas vão continuar trabalhando remotamente. Então, e a minha ideia de 20 anos atrás era exatamente essa, manter os profissionais aqui com qualidade de vida e prestando serviço para fora. Viaja aí algumas vezes, mas mantenha Mas a base aqui próximo Bauru, da família. né? E tem várias histórias de muitos estudantes que vieram estudar para cá e ficaram em Bauru. Preferiram ficar em Bauru do que voltar para a família em São Paulo, para as outras Formaram cidades. família em Bauru mesmo, né? E aqui estão. E aqui, com assim, várias universidades que nós temos, né? Vários formandos aí, vários estudantes de tecnologia que tem, a ideia seria também essa. Quanto mais estudantes a gente puder manter aqui na cidade, melhor. Melhor, com certeza. Legal. Lembra quando a gente também pensou, depois que a gente conversou com o Esteva e já estava mais encaminhado, e aí a gente pensou, nossa, a gente precisamos de uma pessoa, né, para nos ajudar com todo esse pessoal, toda essa comunidade. E aí foi um estalo, assim, nossa, de todos os eventos, a gente participa de bastante eventos de startups, de ideias, né, de tecnologia. E aí sempre a Cacu, né, foi uma figura ali, Dava carimbada, conhecida né? em todos os lugares, né, a Cacu. E aí quando a gente pensou numa pessoa, eu lembro da gente ter falado, nossa, tem a Cacu, vamos chamar ela para conversar, né? Eu lembro que a gente foi num restaurante, inclusive, e aí a Cacu, a gente mal começou a falar, a Cacu, não, topo. Verdade. Gostei, vamos! Verdade. Teve essa história também, né? E aqui estamos, gente. Eu conheci a Cacu lá no Sebrae, né? Você conheceu antes dela, dela ser community manager da Ela Conk? apresentou um projeto lá no Sebrae, que eu era, né, dos consultores lá, dos mentores, né? Mas ela não apresentou para mim, mas depois eu fui dar o cartão para ela. Falei, gostei da ideia sua, eu tenho um projeto interessante lá que pode te ajudar. E aqui estamos reunidos as forças, né? Ou seja, né, olha como networking, comunicação, como tá no dia a dia, conversar com pessoas é importante, né? Sim. Eu conheci num Startup Weekend, né? Que ela, No Startup eu fui Weekend, mentor sim. e ela estava na equipe também. Então foi, acho que, inclusive a gente contrata muito, vocês também, né? Contrata muita gente do Startup Weekend. Porque está lá, você vê a pessoa no dia a dia, acho isso fundamental. Tem que falar alguma coisa agora? Acho que pode Tá. falar, vai ver o galera. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o nosso episódio 0 do Na Real. A gente contou um pouquinho da história da Conk. Nos outros episódios a gente vai trazer alguns temas diferentes, alguns erros que a gente cometeu, algumas iniciativas que a gente vai trazer, mas para também gerar um pouco de aprendizado e compartilhar também o que a gente falou um pouquinho agora para a comunidade. Beleza? Obrigado por vocês acompanharem. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar a notificação e deixar seu like. Valeu! Como que é isso aqui, ó? É isso. Gabriel, você é um mediador, então você vê que tá ficando silêncio, você dá um jeito. Vixe! Eu vou ter que tirar o óculos, né? Peguei, tá embaçando? Tá, o seu tá? O meu também, tá. Bom, pessoal, para começar hoje, a gente vai começar contando um pouco da nossa história pessoal de cada um. Nossa. É isso? Tem alguma saída? Não tem nenhum errinho aí, Gabriel? Eu tenho um Pra monte de gravar cagada. sem cor depois? Aí, gente!